As suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, do 10 em diante. Culto de libertação e cura. Aleluia, Senhor. Amém? Louvado seja teu nome, Jesus. A armadura do cristão diz aqui para mim o seguinte: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como um cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém, irmãos? Até aqui. Amém. Então, quem escreveu, né, foi Paulo. A armadura de Deus. Eu trouxe aqui essa carta que Paulo escreveu ainda na prisão. Vocês podem falar sempre, desculpa. Ele escreveu então essa carta ainda na prisão, e Paulo, ele foi um homem intensamente viajado pelo Império Romano, né? Além de ter sido solto e preso várias vezes. Ele já estava bem familiarizado com a armadura no seu tempo, né? A armadura que ele usa aqui é a armadura que era usada pelo exército romano. Então ele usou esse símbolo da armadura de Deus, né? Para o cristão que se acha investido na batalha espiritual, né? Então, revestir-se da armadura é fundamental antes de entrar numa batalha. Através da intercessão e através da confrontação direta com vítimas da aflição maligna. Vestir de novo. É fundamental se revestir da armadura todos os dias e nos momentos de baixa espiritual, quando nos sentimos que fomos atingidos. No texto de Efésios é descrita a ordem em que as suas peças nos vão sendo entregues. No período da oração, alguns acham que não devemos alterar essa ordem, em que as peças vão sendo colocadas. Ninguém pode ir se revestindo de Cristo em uma ordem inversa ou de qualquer maneira. Muito provavelmente são um, né? No original grego, ou seja, a armadura procede de Deus. Então, o cinto da verdade. Na armadura dos romanos, o cinto ali tem toda uma especialidade, né? Ele era um dos mais importantes equipamentos, as peças, né? Porque tudo estava preso no cinto. Então, ele era usado para apertar a armadura no corpo. Então, o cinto da verdade, né? Jesus Cristo, a personificação da verdade. A palavra de Deus é a palavra da verdade. O Espírito Santo é o Espírito
Espírito da verdade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Aleluia. Todo crente deve estar numa igreja íntegra, que se concentra na Bíblia e que exalta a Cristo. Devemos sempre estar nos revestindo destes 4 fundamentos da verdade, tanto na oração como na prática. Senão toda a armadura não estará firme. Não é sem propósito que essa peça vem em primeiro lugar, pois antes de tudo, se não estivéssemos ajustados os 4 fundamentos da verdade, expostos acima, de nada adianta nos aprimorarmos nas outras peças, é perder tempo. Então, a segunda, a couraça da justiça, né? A couraça da justiça, confiança e coragem, tanto em nossa comunhão com Deus, para entrarmos confiantes na sala do trono, como na luta contra Satanás, repudiando todas as suas acusações. Oportunidade para repudiar a autojustificação. A nossa justiça não tem nenhum valor se não estivermos debaixo da justiça de Cristo. É a graça de Deus através da cruz de Cristo que nos proporciona bênçãos e aceitação do Pai Celestial. O homem nunca será bom o suficiente para falar com Deus ou para receber suas bênçãos. Por isso é preciso depender da graça. Quem tem a couraça mal ajustada é atacado por acusações de pecados passados e infundados. Autossuficiência, autojustificação. Calçados com a preparação do Evangelho. Usamos esse calçado quando dependemos das promessas de Deus, dependemos da paz de Deus na batalha, a ousadia em crer nas promessas de Deus. O Evangelho nos traz uma verdadeira paz que nos habilitará a guerrearmos contra as hostes da maldade. Quem usa os calçados mal ajustados é atacado por ansiedade, dúvida, incredulidade, preocupação com as circunstâncias. Escudo da fé. Aleluia. O escudo do soldado romano tinha uns 60 centímetros de largura por 120 centímetros de comprimento. Ele usava para repelir os golpes do inimigo e também para abrigar-se quando arqueiros inimigos deferiam uma saraivada de flecha. Que a nossa fé e o escudo, nossa fé é fortalecida quando lemos, ouvimos e confiamos na palavra de Deus. Quando temos confiança em Deus e em sua palavra, independentemente das circunstâncias, fortalecemos essa peça. Nosso escudo não é a nossa fé, mas sim o objeto dela. Por si a fé não oferece proteção alguma se o objeto da fé não apresentar imperfeições. Deus é o objeto da nossa fé. Ele é o escudo. A fé é o meio pelo qual o crente pode apropriar-se do escudo. Salmo 5:2. O salmista via Deus como um escudo que literalmente cercava o justo de todos os lados, né? O Senhor é o nosso escudo. À sombra do Onipotente nós descansamos. Quem tem um escudo mal ajustado é atacado por setas diversas, enfermidades, incredulidades, temor e morte. O capacete da salvação, proteger a cabeça, claro, né? O revestimento dessa peça também nos deixará seguro com relação à nossa certeza da salvação. A salvação é a nossa esperança. Tem crentes que já perderam a esperança na salvação, né? Mas a certeza e a alegria dela é o que nos mantém firmes em Cristo Jesus. Jesus disse em Lucas 10 para os 70 discípulos que deveriam se alegrar, não porque os espíritos se submetiam, mas porque os seus nomes estavam arrolados nos céus. A certeza da salvação é a maior alegria do crente. Isso talvez explique porque Deus providenciou uma peça chamada capacete da salvação. Devemos zelar por essa certeza, que nem a irmã falou, né? A nossa mente é atacada, né? Nossa mente é atacada. Então nós precisamos estar sempre nos revestindo com o capacete da salvação.
Quem tem mal ajustado essa peça sofre diversos ataques na mente, como a distorção da palavra e a incerteza da salvação. A espada do Espírito. A espada é uma arma de ataque. A espada era como uma bomba atômica na guerra antiga, né? Tinha uma lâmina de quase 60 centímetros de comprimento, afiada com 2 gumes na ponta da extremidade. O desenho dessa espada era importante. Um legionário adestrado podia espetar e cortar de qualquer posição. De sorte que ele nunca era apanhado em desequilíbrio. Os soldados adversários com espada maiores tinham de adquirir uma determinada posição para balançar o corpo. O soldado romano esquivava-se e apanhava-se o oponente fora de equilíbrio e o liquidava antes que esse pudesse arrastar para outro balanceio. A palavra de Deus é assim e muito mais. Ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A oração, irmãos, a oração não é simplesmente uma peça acessória da armadura do crente, mas, bem pelo contrário, é tão importante quanto a própria armadura. Ela é o meio através do qual nos revestimos de toda a armadura. Uma vida constante de oração é fundamental para se lutar contra os principados e potestades e ter vitória. Nunca se esqueça da oração, pois ela faz parte da armadura e de nossas armas de guerra. Irmãos, eu creio, assim como vocês, que nada do que está escrito no Evangelho é por acaso. Não foi por acaso que Jesus fez tudo o que fez, que andou como andou, que está escrito como está escrito. Eu creio que em tudo há um propósito, que nem eu conversei mais cedo com o irmão Junei. Se nós questionássemos em algum momento algo sobre Jesus, que ele não saberia de alguma coisa do que estava acontecendo, então nós estamos dizendo que ele não é onipotente, onipresente, onisciente, né? Então nós estamos dizendo que Deus não é o Todo-Poderoso. Então nós temos que ter a certeza de que tudo está conforme Deus planejou. Tudo. Para tudo Deus planejou o nosso nascimento, até a nossa morte, já está tudo escrito como vai ser, né? O Senhor, Ele é um Deus de detalhes. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, desde que a gente consiga de fato nos entregar para Ele, né? Então, falando de culto, de libertação e cura, eu questiono vocês, porque os irmãos já estão há algum tempo, né, conosco, os irmãos também. Por que nós hoje estamos num culto de libertação? Se nós já fomos libertos, curados e sarados, quando Jesus na cruz levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, todas as nossas doenças, Ele levou tudo. Então, na igreja hoje não tem nenhum doente, não tem nenhum enfermo, não tem ninguém que precisa de cura. A cruz, meus irmãos, ela não é automática. Nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos nos colocar debaixo do senhorio de Jesus. Reconhecer que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Jesus, de fato entregar. Entregar para Ele a nossa vida, os nossos problemas, né? Então, a primeira parte que nós precisamos fazer é batizar, né? E seguir ali uma caminhada com Jesus, deixar os velhos hábitos para os novos. O mundo espiritual, meus irmãos, ele é legal de leis, ele é regido por leis. E no mundo espiritual há uma lei, e ela é idêntica para os dois lados. Aleluia. Eu talvez vou falar alguma coisa para vocês que minha cabeça esteja na bandeja. Aleluia. Mas eu vou dizer para vocês, eu ouso dizer para vocês que Satanás tem um Deus. Aleluia. Ele reconhece o nosso Deus é o Deus dele. Porque quem criou Satanás? Quem criou Lúcifer?
senão o próprio Deus. Quando Jesus foi tentado, como o irmão comentou, o diabo, ele tentou contra a palavra, ele usou a palavra de Deus, ele distorceu a palavra, ele distorceu como hoje as pessoas estão fazendo, elas distorcem a palavra de Deus. E Satanás distorceu a palavra de Deus, instigando Jesus a se atirar, porque a palavra diz que Deus colocaria anjos, que não deixaria que nenhum mal acontecesse ao Filho de Deus, a um Filho de Deus. E o que Jesus respondeu para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Teu Deus. Não é meu Deus, é teu Deus. Quando Jesus, quando Lúcifer, quando Satanás foi tocar em Jó, para quem ele pediu permissão? Aleluia. Para Deus. Então, vocês entendem que existe um livre acesso no mundo espiritual? Há um acesso no trono de Deus, inclusive para Satanás. Porque como o mundo espiritual é regido por leis, todos nós somos criações de Deus. Tudo é criação de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos Ele como Pai. Eu não tenho como, não existe como você dizer que tem um pai se tu não conhece o teu pai. Meu pai é fulano de tal. Eu nem sei quem é meu pai. Entende? Você reconhece, você sabe que tem um pai, então ele te abraça e te acolhe como filho. Aleluia! Glória a Deus! É isso que acontece no mundo espiritual. E Satanás, o que ele faz conosco? Ele veio apenas para matar, roubar e destruir. Não existe aliança nenhuma que nós possamos fazer com as trevas. Não existe. Como você vai fazer uma aliança com o pai da mentira? Como? Se ele tentou enganar Jesus, tu acha que ele não vai te enganar? Não existe essa possibilidade, meus irmãos, não existe. Voltando às leis, ao mundo espiritual regido por leis, nós damos legalidades a Satanás de várias formas. A palavra é uma delas. A palavra é o que criou todas as coisas, o verbo é o que fez tudo que hoje nós vemos, né? E ele tem tanto poder para construir como para destruir. Como o irmão Junei leu ali, o profeta deu uma ordem que aquela pessoa ficasse cega, então ele ficou. Jesus, quando ele estava caminhando no deserto, ele sentiu fome, ele foi até a figueira, e a figueira não tinha figos, e ele deu uma ordem que a figueira secasse, e a figueira secou. Por que ele fez isso, senão para nos mostrar? Hoje em dia aí na rua dizem que é olho gordo, né? A pessoa ali tem um olho gordo, entrou dentro da minha casa, disse que era bonita a planta secou no outro dia. Existe, mas acontece, não é verdade? O meu bicho morreu, disse que era bonito, morreu meu bicho. Porque acontece, irmãos. Acontece de verdade. Nós não somos um corpo, uma alma e um espírito. Está inverso. Nós somos um espírito que temos uma alma dentro de um corpo. Isso que nós vivemos hoje não é para ser real. É só uma passagem. O real mesmo é o depois. É a eternidade. Eu não me preocupo com o hoje, eu me preocupo com a eternidade. Imagina uma eternidade sem fim, algo que não tem fim. Tu quer viver aonde a tua eternidade? Libertação. Na passagem aqui de Jesus pela terra, ele curou doenças, expulsando demônios. Existe doença no corpo da carne? Sim, existe, mas existem demônios impregnados por iniquidades. Possessão de criança existe. Tem gente que diz criança é um anjinho, não tem pecado, demônio não possui. Eu já vi uma possessão de uma criança de 9 anos. Possui, a
criança foi possuída. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Imaginem essa cena: um pai vendo um filho possesso dessa forma. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? E o pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Pequeno é pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo, mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou o espírito mau: espírito surdo mudo, saia desse menino e nunca mais abrirei. Espírito surdo e mudo. Que forte isso, né? Quando surdo e mudo a gente conhece hoje. Pode ser que seja de nascença? Sim, pode. E pode ser que não seja. E aí, o que a gente faz? A gente ora, porque Deus mandou a gente orar. Aleluia! Tem que orar pelos enfermos. Se Deus quiser, aqui o homem disse: se o Senhor quiser, nós temos fé, nós obedecemos a palavra. Deus nos mandou orar, então nós vamos orar. Aleluia. Nós vamos orar. Se Deus quiser, Deus cura. Se não quiser, Ele não vai curar, por algum propósito, por algum motivo. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Aleluia. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso orar. Eu preciso orar e repreender aquele espírito, né? Em Marcos 5 também conta a passagem do homem possesso, que ele tinha uma legião, né? Aquele homem, ele se machucava, ele vivia nos sepulcros, ele se machucava, os demônios que habitavam nele. Demônio precisa de um corpo para habitar. Por isso que a palavra de Deus diz que ele vai e volta. Porque ele procura um lugar, uma casa. Aqui mostra a possibilidade de uma entrada em animais. Existe essa possibilidade, mas eles não se sentem bom ali, né? Eles não se sentem confortáveis, porque os desejos que eles têm, os animais não podem fazer assim. Nós podemos, mas os animais não. Aleluia. Então eles precisam de um corpo para habitar. Santo Né? és tu, Jesus. E aí a manada de porcos se precipita, se atira no abismo, né? E aqueles homens, nessa passagem, se vocês tiverem a oportunidade de ler depois, os homens, eles não ficaram preocupados com o homem possesso, nem admirados que Jesus tinha libertado aquela pessoa, né? Não, eles expulsaram Jesus dali, porque a manada de porcos era daquela região, eles tinham dono daqueles porcos. E aí eles correram Jesus de lá porque ele estava trazendo prejuízo para o povo. Vê se tem cabimento no próximo desse, né? Tem muita gente assim na igreja que não quer Jesus. Porque é difícil nós abrirmos mão daquilo que é gostoso. É difícil a gente abrir mão de prazer. É difícil a gente abrir mão das coisas mundanas para seguir a Jesus. Então, em todas as passagens ali, a cura do leproso, né? Leproso também são doenças de pele, né? Cura de paralítico. O Senhor, ele
curando, né? E libertando as pessoas, curava enfermos. Veja bem, o Senhor, ele tinha bastante discernimento de espírito. Ele sabia o que era demônio e o que era doença propriamente, né? Uma doença. Quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele a curou do fluxo de sangue. Não consta que existia um demônio que ele libertou. A gente só liberta quem está preso. A gente só expulsa quem não quer sair por bem. Satanás foi expulso. Por quê? Porque ele por bem não foi. Deus disse, vai embora daqui. Não, mas houve guerra. Ele foi expulso. Ele foi expulso do céu. E por isso, Jesus ele veio, nos ensinou e nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu também o poder da palavra, para que nós possamos expulsar. E aí, falando de libertação, para que nós possamos nos libertar, aí nós vamos entrar em confissão. A irmã leu ali Provérbios 28:13, eu já havia anotado aqui. Ó. O que encobre as transgressões jamais prospera, mas o que confessa e o deixa alcançará a misericórdia. O que confessa e a deixa alcançará a misericórdia. Glória a Deus. Então nós precisamos confessar. A ideia é se eu confessar os meus pecados só para Deus, está valendo? A palavra de Deus diz que existe um livro de obras e um livro da vida. Ele sabe todas as tuas obras. Tu acha que tu precisa confessar para ele o que tu fez? Tu acha que ele não sabe o que tu fez? Então, quando ele diz aqui, ó, em Atos 19:11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam... irmãos, desculpe, eu pulei. Não é em Atos, é em Tiago. Tiago 5:13. Depois a gente volta lá para Atos. Tiago 5:13. Se algum de vocês está sofrendo, orem. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chamem os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham um azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Confessem uns aos outros. Se alguém sente, meus irmãos, que tem alguma coisa na sua vida que não está andando para frente, tem gente que diz assim, eu estou há tanto tempo, eu sou crente, mas tem alguma coisa dentro de mim que eu não sei, parece que eu estou amarrada. Muita gente se sente assim dentro da igreja e não é para a gente se sentir assim. Não é, nós devemos ter alegria se o Espírito Santo está em nós. E não importa o que a gente vai passar, o que a gente está passando, as lutas que a gente está passando, o Espírito Santo ainda está habitando dentro de ti. A paz que excede todo entendimento te deixa numa tal tranquilidade, sabendo que tudo está entregue para Deus e que Ele já providenciou todas as coisas, te traz uma paz tão grande, porque ela excede o entendimento. E é por isso que é a paz que excede todo entendimento. Então, eu digo para os irmãos, se vocês se sentem assim de alguma forma, procurem um pastor da igreja. Procurem um pastor, conversem com ele. O pastor tem libertação na igreja. Ele pode auxiliar vocês. Pode confessar para ele. Ele faz alguma oração com vocês. Mas é preciso confessar para que tudo te vá bem. Aleluia! Sobre essa questão de objetos, né? De demônios se acoplarem em coisas. Nós devemos também ter muito cuidado, né? A gente observa em outras religiões do mundo que demônios são assentados em objetos. Bênçãos também são colocadas em objetos.
Então nós precisamos ter discernimento de espírito e saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Olha só lá em Atos 19, a partir do verso 11, diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando eles tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que você saia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Aleluia. Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa, feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito, e muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Então as pessoas que fizeram isso, veja bem, ele fala aqui em valor, em dinheiro e moeda na época, né? As pessoas que fizeram isso entenderam quem era Jesus, o poder que havia no nome de Jesus, e para eles não importava mais o preço do material que eles tinham, desde que eles tivessem Jesus. Aleluia! Às vezes, irmãos, na nossa caminhada, antes da conversão, talvez a gente tenha ganhado coisas que não foi de Deus. Talvez a gente tenha guardado até hoje em casa coisas que não são do Senhor, que não são consagradas ao Senhor. Até grandes coisas, como casa, por exemplo. Eu conheço o testemunho de uma mulher que, quando ela entendeu as maldições que acarretavam o que ela fez, ela era amante de um cara e o cara deu uma casa para ela. Quando ela entendeu o peso, ela se converteu e entendeu o peso disso, ela devolveu a casa, porque ela entendeu que não foi Deus que deu para ela. Aleluia! Ela ganhou aquilo de uma forma pecaminosa. Aquilo não é bênção, não foi bênção do Senhor, foi outra coisa para manter ela presa. Então nós nos colocamos muitas vezes em cadeias, nós nos colocamos, nós entregamos procurações, nós damos legalidades ao demônio para ele atuar na nossa vida. E quando nós confessamos o que nós cometemos, e até os nossos antepassados cometeram, quando nós confessamos isso, nós tiramos da mão de Satanás a procuração que ele tem para agir, para tocar na nossa vida. Então, que nessa noite a gente possa estar com o coração aberto para entender o que o Senhor quer falar conosco. Ele tem um plano para a nossa vida. Ele tem plano de vida abundante. Ele não quer apenas nos salvar, Ele quer nos dar uma vida abundante. E quem é que tira essa vida abundante? É o Senhor? Fica a pergunta para os irmãos. Satanás, ele mata, rouba e destrói aonde? Aqui.
na terra. Não tem outro lugar para fazer isso, senão aqui na terra. Irmãos, vocês sabem que eu participei da ministração de uma moça há 7 anos convertida. 7 anos ela estava convertida. E conversando, ela não é daqui. Conversando com ela, ela pediu ajuda, porque ela se sentia presa espiritualmente em algo que ela não sabia o que era. Mas ela estava liberta e salva, porque afinal de contas, 7 anos ela era crente. Pois bem, faremos então uma ministração com a irmã. Lá pelas tantas, irmãos, a irmã foi possuída de uma forma que ela não, quando ela voltou à consciência, ela não sabia o que tinha acontecido. Eu tive que falar para ela. E ela não acreditou. Não acredito, achei que eu estava liberta. Eu digo, é? E o que tu veio fazer aqui? Por que tu pediu ajuda então? Se tu já estava liberta. Não, mas eu não acredito que há 7 anos, o que tu estava sentindo? Eu não sei o que eu estava sentindo. Eu estava dentro de um buraco preto. Eu estava dentro de uma coisa, uma coisa funda, de um lugar fundo. Eu só via escuridão, eu só via escuridão, eu só via escuridão. E quando ela foi tirada de dentro desse buraco, ela gritou. Foi um grito. Quando o demônio saiu. E ela não conseguia acreditar, mas ela tinha tanta mágoa guardada dentro dela. Tanto rancor, tantas dores, desde a infância dela. E ela foi colocando tudo aquilo para fora. Tudo aquilo ela foi colocando para fora. E foi libertador. Aleluia! Foi libertador. Foi tão bom, tão para ela, quanto para minha filha que estava junto. Porque ela viu. Então eu pude dizer, mostrar para ela na prática. Que eu falo para ti, tu viu hoje, tu presenciou. O Espírito Santo foi tão maravilhoso que eu havia levado ela junto para que ela ficasse com o Vicente. E eu estava no andar acima quando, antes de começar a oração dela renunciar às coisas, primeiro nós conversamos, ela falou tudo quando ela começou, antes da oração, eu orei para começar a oração. E o Espírito Santo disse para mim, suba as crianças. Abri a porta, sobe. Quando a Sara subiu com o Vicente, eu tenho um tapetinho para ele, coloquei o tapetinho no chão e dormiu. Simples assim. O Espírito Santo, quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, e nós confiamos, nós entregamos para Ele, nós temos a certeza, e Ele nos prova de que Ele está tomando conta de tudo. Naquele momento eu não tive medo nenhum, porque eu sabia que se o Senhor tinha me mandado trazer os meus filhos juntos, é porque Ele tinha um propósito, e porque Ele sabia o que estava acontecendo. E quando eu desci daquele andar, né, Deus Ele mostra as coisas, havia de fato um demônio embaixo da escada. E quem viu? A Sara. Mãe, tem um demônio embaixo da escada. E se ela tivesse ficado lá sozinha? O Espírito Santo é bom, Deus é bom demais. Ele providencia todas as coisas, mas a gente precisa estar atento e orando e jejuando. Meus irmãos, não tem como. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. Ele conhece o nosso coração, nosso desejo. Ele conhece tudo. Mas Ele quer que tu conheça Ele. Aleluia! É por isso que nós precisamos ir a Ele, entregar as coisas para Ele, jogar na cruz toda aquela bagagem que às vezes vai se acumulando. Não tem aquela passagem daquela pessoa que andava, aquela mulher que andava curvada e que Jesus deu uma ordem para que o Espírito saísse e ela voltou? Ela estava carregando tantas coisas. O demônio foi aproveitando. Mas o Senhor viu que não era uma enfermidade, mas um espírito maligno. E Ele deu uma ordem para que saísse. E ele saiu. Nós observamos aqui que nós precisamos estar revestidos da palavra de Deus. Não é apenas o nome de Jesus. Um ímpio não vai usar o nome de Jesus e não vai expulsar demônio.
O demônio vai rir da cara dele, está aqui, nós acabamos de ler. Porque nós precisamos estar revestidos da palavra de Deus. O Senhor precisa nos conhecer, nós precisamos nos reconhecer. Não basta só dizer em nome de Jesus. Se tu não te batizou, se tu não confessou Jesus, se tu não tem uma vida com Ele, entende? Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura do Espírito. Louvado seja teu nome. Então, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que se vocês, algum de vocês, se sente dessa maneira, procure o pastor. Ele é a melhor pessoa e a mais indicada para conversar com vocês sobre isso. E ele tem toda a capacidade dada por Deus para ajudar vocês a sair, o crente em si, né? As pessoas, suas ovelhas, a sair desses cativeiros espirituais, para que nós possamos viver uma vida abundante. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Ele quer te dar uma vida abundante. Ele não quer que tu viva te rastejando, nem na miséria. O deserto, meus irmãos, ele é uma passagem. Ele não é permanência. O deserto, tu passa por ele para que o Senhor possa te tratar. Ele te trata ali. E quanto mais tu murmurar, mais tempo tu fica no deserto, tá? Então, é mais fácil a gente aceitar a passagem pelo deserto sem questionar o que o Senhor está fazendo, por que é isso, por que isso, por que aquilo, por que... e sim tentar entender. Às vezes a gente fala tanto, que não é nem falar, cuspir as palavras, né? Eu preciso me livrar das palavras de alguma forma. E a palavra tem tanto poder, irmãos, que nós precisamos cuidar com o que as pessoas falam para nós. Porque às vezes a gente pega como verdade aquilo que foi dito para nós. E o inimigo, ele fala no nosso ouvido. Ele fala que tu não vai conseguir, que tu não é bom o suficiente, que tu é dele, que é tudo mentira o que está sendo falado. Isso era uma coisa que aconteceu também nesse momento da ministração com a moça. Ela disse, eu estou ouvindo aqui que é para mim parar de falar. Eu estou ouvindo que é tudo mentira o que está acontecendo. E é mentira. Por que tu está ouvindo? Tu já ouviu isso antes? Não. Então a gente precisa parar quando coisas demais estão acontecendo na nossa vida, que vem um turbilhão assim, tudo junto. O ideal é a gente parar, respirar, se ajoelhar, orar e colocar cada ponto no seu ponto, né? Divide os problemas ali ou as situações que estão acontecendo e vai organizando, colocando na presença do Senhor, coisa por coisa. E tem coisas que acontecem, acontece hoje, acontece de novo, e tu não sabe por que aquilo está acontecendo. De repente é um alerta do Senhor, né? Há algo oculto. Nada fica oculto. Não podemos deixar nada oculto, porque aquilo que está oculto não prospera. Então, meus irmãos, eu convido vocês para ficarem de pé nessa noite e que a gente possa orar ao único Deus, ao Deus de Israel, ao nosso Rei, para que Ele possa nessa noite estar tocando no nosso coração, estar tocando na nossa mente e trazendo para fora tudo aquilo que nós guardamos e que não vem dele. Meus irmãos, mágoa, ressentimento, isso não vem do Senhor. Falta de perdão, isso não provém do Senhor, não é dom do Espírito de Deus. Que o Senhor possa nessa noite estar nos curando, que Ele traga a nossa cura interior, que Ele possa estar dando para cada um de vocês sonhos, que Ele possa estar dando para cada um de vocês palavras, daquilo que Ele traga na mente de vocês nessa noite, aquilo que está guardado dentro de vocês e que é preciso trazer à luz.
Que nós possamos nessa noite nos render ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Que nós possamos abrir a porta da nossa casa Louvado seja e que Ele possa entrar em todos os cômodos Aleluia. para fazer uma limpeza geral dentro do nosso ser. Lembrando sempre que isso aqui é apenas uma passagem, que nós somos um espírito. Acima de tudo, nós somos espírito, e é o Espírito de Deus que habita em nós. Nós somos um espírito, temos uma alma e estamos em um corpo que vai morrer, que vai voltar ao pó, mas o nosso espírito volta para Deus. E a nossa alma, em nome de Jesus, viverá pela eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador. Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite, Pai, todos os teus filhos que aqui estão, Senhor, possam se render a Ti, Pai. Que todo aquele, Pai, que está com o coração endurecido, Senhor, que ele possa estar abrindo as portas do seu coração para a entrada do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, coloca um coração novo, Pai, Senhor amado. Oh, Papai amado, Pai querido, vai trabalhando, Senhor, nos teus filhos, Senhor, que aqui estão, Pai, que eles possam se render a Ti. Vai orando, igreja, vai orando, Senhor, para te conhecer. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor esteja, Paizinho amado, Em nome de Jesus, coração, Senhor, Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o coração desse Tu povo conheces, esteja aberto para Ti, Senhor. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Em Jesus, nome do Senhor aleluia. Jesus, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Glória ao Glorificado, Senhor, ó Deus exaltado. Pai. Seja tu, Pai amado, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Fazendo Em nome do Senhor Jesus, ó Deus Pai. vai tocando, Todo-Poderoso, maravilhoso, vai bendito. fazendo a Glória boa a obra. Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Deus de Em poder, nome de Deus de Jesus, glória, Pai amado. Glória a Deus. Pai, nós te Em nome de louvamos, Pai Jesus, amado. Senhor. Nós te exaltamos, Jesus amado, aleluia, aleluia. Glórias a ti, Jesus amado, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glórias a ti, Jesus amado. Senhor Jesus, ó Deus Pai. Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus. Santo, Em nome do Senhor Jesus, ó Deus Pai. santo és tu, Em Jesus nome do amado. Senhor Jesus, ó Deus Pai. Em nome de Deus Jesus. Onipotente. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Jesus, Senhor. Glórias a ti, Jesus amado. Santo, santo, Deus Pai. santo és tu, Pai amado. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus, Tu és digno, Pai amado. Só tu és santo. Tu és santo, poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Vai tocando, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja passando, Paizinho, lá dentro, Senhor, de coraçãozinho dessa tua amada filha, que ela nunca tenha dúvida disso, Senhor, que o Senhor a gerou por dentro da mãe dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que jamais haja dúvida no coração dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, da esperança, Paizinho, das alegrias, paz, tranquilidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que a tua serva, Senhor, jamais se aparte, Senhor, da tua presença, Senhor, porque ela é em nome de Jesus. Aleluia,
aleluia. Que o coração quebrantado dela, Senhor, possa chegar aqui dentro do trono. Que os anjos estejam atentos para as orações dela. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor. Nós te agradecemos, Paizinho amado, por tudo que tu nos proporcionou, Senhor, nessa noite. Pai, hoje é o último culto, Senhor, de libertação e cura. E que de fato hoje, Senhor, possa haver libertação e cura dentro dos lares, Senhor, dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja enviando os teus anjos, Pai, agora para esta igreja, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, enviando os teus anjos para limpar essa igreja, Senhor. Do teto à parede, Senhor, todos os cantos, Pai. Em nome de Jesus, que se porventura tiver algum demônio escondido em algum lugar desta igreja, nós, como igreja, damos uma ordem agora. Pega todas as tuas imundícies e bate em retirada, em nome de Jesus, porque esta igreja é do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor tem um propósito grande neste lugar, Senhor. E o Senhor quer salvar e libertar todos os que pela essa porta entrarem. E nós declaramos agora como igreja, Pai, benditos serão os que entrarem e benditos serão os que saírem deste lugar. Espírito de morte, espírito de doença, agora vai batendo em retirada. Porque estes servos, esta casa é do Senhor Jesus. Essa igreja é de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra os que aqui estão, Pai. Nós abençoamos uns aos outros, irmãos, vamos nos abençoar. Abençoa, eu te abençoo em nome de Jesus. Vai falando um para o outro, eu te abençoo em nome de Jesus. A palavra tem poder, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos abrir a nossa boca, Senhor, proclamar a tua palavra, Senhor, a tua verdade, Pai, a tua salvação, onde quer que nós formos, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória tua. É chegado o tempo do fim, Pai. As portas do céu estão se abrindo, Senhor. Oh, Paizinho amado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos morar no céu, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai fazendo uma limpeza geral, Senhor, nesse lugar e também nas casas dos Teus filhos, Pai. Para que 2024, Senhor, seja um ano de renovo, Senhor, para os Teus filhos. Seja um ano de avivamento, Senhor. Que as almas perdidas retornem à casa do Pai, Senhor. E para aquelas que ainda não conhecem, Senhor, que através da nossa vida possam conhecer, Senhor, a Tua palavra. Que através do nosso ser, do nosso exemplo como pequenos cristos, Pai, eles possam ver que Tu estás na nossa vida, que eles queiram Te conhecer, Pai, através da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar falando a Tua palavra. Senhor, eu Te agradeço por eu conseguir falar, Senhor, por eu conseguir enxergar, por eu conseguir caminhar, Pai. Em nome de Jesus, eu Te dou toda a honra, toda a glória, Senhor, pela minha vida, pela vida dos que cada um que aqui estão também, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu convido os irmãos para estender as mãos em direção à casa do pastor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a casa deste pastor que Tu colocou na nossa vida, Paizinho amado. Em nome de Jesus, Pai, nós damos honra e glória a Ti, Senhor. Nós declaramos, Paizinho amado, que em todo este período, Senhor, até o final do ano, Senhor, algo novo o Senhor ainda vai trazer para ele, Senhor. Que ele possa, Paizinho amado, compartilhar com a igreja, Senhor, o novo que o Senhor vai trazer para ele, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Guarda a família dele, Pai, guarda a pastora, guarda a Natália, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Pai. Cria, Senhor, uma bolha em volta deste lugar, Senhor, para que as flechas do inimigo, Senhor, caiam por terra, Senhor, que não atinjam a igreja, Senhor, e nenhum dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Guarda-nos embaixo das tuas asas, Senhor. Em nome de Jesus, que nós elevamos os nossos olhos para o monte e que o nosso socorro sempre venha de Ti, Senhor. Porque nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa segurança vem do Altíssimo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Nome de Que Jesus. nós estejamos encerrando o culto de hoje, Senhor. Nome de Jesus. Aqui entre nós, Senhor, que nós Todo possamos ir poderoso, para casa em segurança, Senhor. Aleluia. E que a tua presença sempre Glória a permaneça Deus, em nós, Senhor. Em Pai. nome de Em Jesus, nome Senhor. de Jesus. Em nome do Em Senhor nome de Jesus. Amém. Glória a Glória. Deus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Ninguém. agindo Deus, Quem impedirá? Ninguém. Glória a Deus.